Aplauda Jesus. Obrigado, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Todos, então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos em um período até a Páscoa, onde que nós estamos, digamos assim, esmiuçando o livro de Lucas, Então, até a Páscoa, só vai escutar ministrações aqui em cima do livro de Lucas, mais especificamente a respeito das parábolas, dos contos de Jesus. Então, nós vamos mergulhar juntos assim nesses dias, amém? Espero que você esteja gostando, você que está assistindo aí na sua casa também, pare tudo que você esteja fazendo, se concentre nesse momento da palavra. E vamos orar juntos aí, amém? Estenda suas mãos para cá, peça para o Senhor usar a minha vida para falar com você, para falar o seu coração, para, de certa forma, te dar respostas naquilo que você tem orado nesses dias. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de podermos nos reunir como igreja. Obrigado pela oportunidade da Tua palavra, da Tua escritura, Senhor. Nós oramos por entendimento, por compreensão da Sua palavra. Nós oramos pelas sementes que serão plantadas hoje, Senhor, que elas deem fruto, que elas gerem raiz no nosso coração, que elas gerem vida de nós, que elas transformem o nosso caráter, que nos desafiem, que nos moldem, Senhor. E quando, Senhor, acabar esse culto, nós venhamos a conseguir praticar na nossa vida a Sua palavra, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Isso aí, meus irmãos. Então, hoje nós temos um tema em cima da palavra, que é o egoísmo que vive dentro de nós. E para a gente começar, tem uma frase aqui do Rick Warren, que eu achei excepcional, que diz assim: o amor sempre acha uma saída, o egoísmo sempre acha uma desculpa. Olha só, se nós pararmos para meditar em cima dessa palavra, em cima dessa frase aqui que o autor nos diz, é interessante, que o amor ele sempre acha uma saída, mas o egoísmo sempre acha uma desculpa. E o Senhor, ele nos desafia, assim como a Angélica falou, a nós refletirmos e fluirmos no amor, a conseguirmos andar em cima disso daí. Hoje nós vivemos num tempo onde que realmente o amor tem se esfriado, e pelo amor se esfriar, a iniquidade, o pecado, o mal, ele tem crescido muitas vezes. Então, por que nós podemos dizer que existe tanta guerra, tantas más notícias, tanta violência, tanta morte, tanta competição, tantos conflitos conjugais uns com os outros, relacionais, Quando o Senhor nos dá a palavra, por exemplo, que nós devemos amar o próximo, por que falta esse amor? Por que nós lutamos tanto com essas questões? E nós temos uma resposta na Bíblia, em Tiago 4, versículo do 1 ao 7, que ele nos diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha só. Então, todo esse egoísmo humano, todas essas questões que refletem em más notícias, que refletem em guerras, que refletem em brigas conjugais, que refletem em tudo aquilo que, digamos, não está em Deus, que existe uma cultura
maligna hoje no mundo, ela procede não do acaso, ela procede dentro do ser humano. Só o mundo é a reflexão daquilo que tem dentro do nosso coração. Só flui aquilo que tem dentro dos corações. O Senhor, Ele nos chama para uma nova vida, uma nova natureza, aonde que o nosso coração ele é transformado. Aonde que antes nós refletimos morte, agora nós passamos a refletir vida. Aonde que de nós saíam palavras que não edificavam, agora passam a sair palavras que edificam, que constroem, amém? Então, em nome de Jesus, há uma mudança do nosso coração, e por haver uma mudança interna, as nossas ações praticadas começam a ter uma mudança externa. É assim que se muda uma cultura, assim que se muda uma cidade, assim que se muda uma nação, assim que se muda um bairro, de pessoas que foram impactadas e transformadas por Deus. Oswald Chambers diz assim: você precisa assinar a certidão de óbito da sua natureza pecaminosa. O que ele está dizendo? Nós precisamos realmente morrer essa natureza, morrer essa corrupção do nosso coração, morrer essa natureza que tenta fugir de Deus, essa natureza que é independente, essa natureza que não se submete aqui a Deus. É interessante que essa natureza pecaminosa, ao invés que a Bíblia diz aqui, resistir ao diabo, sabe o que é a natureza pecaminosa, a alma gigante, quando nós estamos afastados de Deus, o que acontece? Ela resiste a Deus ao invés de resistir ao diabo. Não se submete aos princípios do Senhor, não se submete o que a palavra diz claramente, como a gente deve agir, o que a gente deve fazer. A gente sabe, mas a gente luta muitas vezes para não fazer o que a gente sabe que deve fazer. O Espírito Santo fala ao nosso coração, nós somos ministradas pelas palavras, o Espírito Santo fala através de pessoas, a gente abre a Bíblia, recebemos palavras, às vezes, até uma oração que alguém ora por gente, e Deus fala, Deus bate na porta, e daí a gente sabe, e daí tem gente que fica anos, 2 anos, 5 anos, 20 anos, e às vezes está no mesmo patamar de vida. Por quê? Porque Deus falou, 20 anos para liberar um perdão e não liberou. 20 anos para começar a andar em fidelidade, não anda. 20 anos para trazer na luz um pecado, não traz. 20 anos para pedir ajuda e dizer que sozinho não consegue, não faz. E a pessoa fica naquele ciclo, por quê? Porque na verdade ela está resistindo ao Espírito Santo. Meu irmão, em nome de Jesus, que essa noite você rompa e pare de resistir à voz de Deus. Você que está nos assistindo também, pare de resistir à voz de Deus. Se entregue à voz de Deus, se entregue aos princípios do Senhor e assine essa carta de morte, em nome de Jesus. Lucas 13:5, ele diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, disse ao meu irmão que a dívida, a herança... Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que a dívida a herança comigo, que a dívida a herança comigo. Dívida. Amém? Dívida. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou arbitrário entre vocês? É interessante que Jesus ele não responde exatamente aquilo, não faz aquilo que aquele homem chegou para fazer, ou seja, que aqueles irmãos estavam brigando por um egoísmo do coração, por uma herança que não foi dividida, alguém talvez tenha sido injustiçado, não tiveram tempo de conversa, não deixaram as coisas bem, estava tendo um problema ali, e eles queriam chegar em Deus, em Jesus, e dizer: Jesus, resolve para a gente. Jesus ele diz: olha, eu não sou juiz, gente, quem fez isso, não vou dar a resposta para vocês, mas ele, na verdade, ele dá um conselho, ele dá uma direção, porque a responsabilidade que aquelas pessoas trouxeram para Deus, o que Deus está fazendo? Está para vocês.
Vocês têm essa responsabilidade. Ele diz assim, ó, então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu não vou resolver esse problema, mas eu quero dizer o que está no coração de vocês. Ganância, por isso que vocês estão brigando. Cuidem com a ganância. Cuidem com isso que está dentro do coração de vocês. E a gente sabe, você não precisa ir longe, você deve ter conhecido uma história, talvez até dentro da sua família, que muitas vezes famílias realmente entram em conflitos por causa do dinheiro. Já notou aquela frase que existe amizade até entrar o dinheiro no meio? As pessoas eram amigas, até alguém emprestar um dinheiro para alguém e confiar que aquele amigo vai devolver, ou um familiar, né, que é muito mais fácil de emprestar. Existem pessoas que não se falam por causa de questões financeiras. Isso pode ter acontecido na sua família, você deve conhecer a história de brigas, de contendas, de gente que não quer saber, né? Irmãos que realmente brigam quando os pais morrem, porque não dividiram direito, não deixaram tudo na luz, né? Por quê? Porque entrou ganância no coração. Um quis ganhar mais com o outro, isso e aquilo outro, deu briga, amém? Então, geralmente, nós queremos que alguém intervenha em nossos problemas interpessoais, por quê? Porque é até Deus ou alguém que resolva os nossos problemas. Porque alguém resolver os nossos problemas, ou até trazer para Deus resolver rapidamente os nossos problemas, não vai exigir de nós esforço, não vai exigir você sair da zona de conforto. Deus faz um milagre, toca no coração daquela pessoa. Quando Deus diz, olha, eu vou tocar, mas eu vou tocar através quando tu chegar lá para decidir e conversar com ela. Eu vou transformar, mas quando você admitir os problemas que estão realmente e trazer para a luz o que está acontecendo. Não é um toque de mágica, a gente acha que Deus tem que agir, sabe, o sobrenatural na vida de um cristão, na verdade é uma cultura natural. Nós vivemos dessa maneira. E não é tão milagroso. Deus pode tocar no coração da pessoa, a pessoa pode vir até você e resolver o problema. Pode. Assim como Deus pode usar você mesmo para chegar e você se humilhar, porque Deus, como a gente viu, que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste àqueles que acham que estão certo. Não, eu não vou me humilhar para essa pessoa. Né? Meu irmão, deixa eu dar uma notícia para você. Você é crente, você é cristão, e a cultura do reino de Deus é: os humilhados serão exaltados e aqueles orgulhosos serão unidos. Deus resiste ao orgulho, Deus resiste à soberba. Ele quer que o nosso coração seja um coração humilde. Então nós queremos um toque de mágica, mas muitas vezes, né, Deus ele quer nos tirar da zona de conforto para resolver esses problemas. Talvez você tenha problema com alguém na área financeira, alguém que talvez te cobre, né? Você ficou devendo para alguém e você foge da pessoa por causa disso. Talvez você brigou porque se sentiu injustiçado e a outra pessoa ela pensa o mesmo de você, que ela se sentiu injustiçada. E as coisas precisam ser resolvidas, meu irmão. Você não acha, a Bíblia diz assim, ó, se você tem algo contra alguém, ele diz assim, ó, se acerte no meio da corrida ou no meio do caminho, antes que você se achegue diante do juiz, e o juiz diga quem está certo ou quem está errado. Porque você pode chegar diante de Deus e dizer, ó, você que está errado, não era o outro. E aí? Né? Estão comigo aí? Então, geralmente, o ser humano cai no pecado da ganância. Sempre queremos mais. Veja para onde você quer chegar, senão vai morrer tentando ter um pouco mais. Né? Você vai acabar morrendo na praia, numa vida sem direção, você não vai ter satisfação nas coisas. E muitas vezes a raiz da ganância, ela é um senso de comparação com as pessoas. Você nem sabe por que você quer mais. Por que você quer crescer mais? Por que você quer mais dinheiro? Por que você quer conquistar mais coisas? Existe um propósito de Deus, e eu creio que Deus quer abrir portas para você, que Deus quer te abençoar, né? Você vai escutar bastante isso na igreja, mas você precisa ter uma clareza do que fazer a partir de quando você é abençoado.
E muitas pessoas, muitas vezes, entram numa corrida obstinada, cega, pela ganância, pela comparação, que às vezes até colocam Deus como um Deus mau e um Deus bom. Por quê? Porque o outro foi beneficiado, o outro foi abençoado, o outro nasceu numa família assim, né? Numa família abundante, numa família onde que não tem falta, e você, né, talvez não tenha sido, e você diz, por que que eu tive essa vida? Deus é bom com uns e é mau com outro. E daí compara, então daí até rotula Deus de coisas que Ele não é. Meu irmão, Deus é bom o tempo todo. Independente das situações que possam acontecer, Deus permanece bom. Amém? Então entra nessa ganância e muitas vezes compara que, sei lá, tal pessoa conquistou um lugar, chegou em algum lugar, mas você só olha a pessoa quando ela chegou naquele lugar. Mas você não olha para a história da pessoa, quanto tempo a pessoa teve de estudo para chegar lá, quantas renúncias ela teve, quantas coisas ela abriu mão para isso. E a gente quer muitas vezes um fast food com Deus, né? Eles convertem e quer que as coisas virem e que prospere. São anos de semeaduras de infidelidade, anos de semeadura, sei lá, fazendo um montão de coisa errada. Entendam uma coisa, meu irmão, quando o Senhor nos chama de uma nova criatura, Ele muda o nosso coração, Ele não está mudando a colheita do tempo que você teve longe de Deus. Você continua com a consequência, a mesma coisa do pecado. Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado você vai continuar tendo. Não o inferno, em nome de Jesus. Mas nessa terra você vai levar o que você semeou. Por isso que a Bíblia diz, aquele que semeia no Espírito, colhe no Espírito. Aquele que semeia na carne, com a corrupção do coração errado, não queira colher outra coisa. Não queira colher outra coisa. Então daí a questão do pecado da ganância, ela não nos faz refletir sobre isso e nos deixa cego num caminho assim. Estão comigo aí? Amém? Vamos lá então. A gente precisa entender que o patrimônio, né, o dinheiro, ele não está ligado à identidade e à autoestima. Não é porque eu sou mais rico que serei logo mais feliz. Não é porque abundarei em tanto que logo eu serei fundamentado, serei bem resolvido. Não é? Se Deus te dá 1 milhão, você diz, agora resolveu a minha vida. Mas você vai ver as pessoas do Big Brother que ganharam, você pesquisa lá, pessoas que ganharam 1 milhão, e teve gente que é impressionante, que conseguiu ganhar 1 milhão, gastar tudo e ainda ficar devendo. E está mais frustrado do que antes, mais quebrado do que antes. Então, não está ligado ainda, você precisa ser satisfeito e feliz com o que você tem, e continuar crescendo, e Deus te abençoando, e você continuar feliz com o que você tem, porque a sua identidade está em Deus. Vamos lá, Lucas 12:16, ele nos diz assim: então lhe contou uma parábola, a terra de certo homem rico produziu muito bem. A gente não vê nesse homem aqui, quando essa terra ela produz muito bem, a gente não vê uma atitude esperada, a gente não vê gratidão no coração em reconhecer Deus. A gente não vê nessa parábola uma felicidade pela boa colheita. Mas o ponto 1 que eu quero falar aqui é que saiba que a doação não é a primeira atitude da nossa carne, ou seja, o pecado, a corrupção do coração, longe, distante de Deus, não vai ser a primeira opção quando você estiver bem em querer doar, semear, não. Isso é algo que é gerado do Espírito, amém? Vamos lá. Olha o que ele pensou. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho aonde armazenar a minha colheita. Você viu que, digamos assim, ele tinha um problema. Qual era o problema? Era um bom problema, porque afinal, a colheita dele foi muito bem. Foi até, garanto, melhor do que ele imaginou, a ponto que ele não estava preparado
para a colheita que ele estava recebendo. Mas logo ele não olhou para Deus para agradecer por aquilo. Ele não teve um momento de gratidão, de felicidade. Sabe o que ele pensou ali? Na verdade, ele não pensou em fazer uma boa ação. Se ele doasse o que tivesse abundado, digamos assim, ele não teria um problema, um bom problema, ele teria resolvido doando. Ele teria resolvido ajudando pessoas com o excesso que ele tinha, com os vizinhos carentes, né? Mas qual é que foi a atitude dele? A primeira atitude que ele teve foi reter sem propósito. Eu quero sem propósito, eu quero sem direção, eu quero algo maior sem saber o que eu vou fazer com esse algo maior. Ele simplesmente queria reter por reter. E o reter sem propósito é algo que vem da carne. E o segundo ponto, aqui versículo 18, que a gente precisa entender, que a gente precisa estar atento, pois a primeira atitude será reter. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Então tá, ele teve uma boa colheita, amém? Abundou o celeiro dele. Ele não pensou em doar, ele pensou em reter. E só não pensar em reter, antes ele não tinha um problema. Mas crente e as pessoas são bons de arranjar problema que não existia. O que esse homem pensou? Olha só, eu vou pegar e vou derrubar todos os celeiros que eu tenho, eu vou construir outros para eu reter mais. Então, um bom problema que poderia ser resolvido ele doando, semeando, distribuindo. Olha a dor de cabeça que ele foi ter. Eu vou derrubar todos os meus celeiros. Agora eu vou construir celeiros novos, ou seja, eu vou ter que gastar dinheiro, porque eu vou reter, nem vendi, nem nada com aquilo que eu tenho. Eu vou ter que gastar para construir coisas novas. E vou ter que trabalhar vai ter que contratar funcionário, vai ter que cuidar funcionário, vai ter que isso e aquilo outro. Então, ele entrou num problema que antes ele não tinha. Ele entrou numa dor e estava resolvido com o celeiro que ele tinha. Estava bom, mas ele teve que criar problema, verificar a construção, o trabalho. Então, muitas vezes, pelo nosso mau coração, nós temos criado problemas onde que não existe. A gente cria problema. E muitas vezes esses problemas são criados pela ganância. São criados por passos sem direção, sem ouvir a Deus, sem descansar, sem buscar, sem procurar uma resposta de confirmação de Deus. Então ele não perguntou em nenhum momento ali se essa era a vontade de Deus para a vida dele. Deus, obrigado pelo que eu tenho. Eu estou muito feliz com o que o Senhor me deu. Mas agora o que eu faço? O que o Senhor deu isso na minha mão? O que eu faço agora? O que eu faço com o que eu tenho? E existem pessoas que têm medo de perguntar isso para Deus, porque Deus pode me pedir algo que eu não quero dar. Deus pode pedir para eu consertar algo que eu não estou disposto a consertar. Deus pode voltar naquela tecla que eu sei que eu tenho que fazer, e Ele sempre me leva para aquele ponto, então eu nem pergunto, porque na verdade eu já sei o que eu tenho que fazer. E crente é bom em manipular a voz de Deus. Olha isso, né? Deus me disse. Às vezes Deus diz umas coisas absurdas. Deus diz umas coisas que nem está na Bíblia às vezes para os crentes. Os crentes dizem que Deus disse. Meu irmão, tenha temor em colocar o nome de Deus aonde que Deus não está. Porque a gente cria coisa com a nossa alma, às vezes que Deus nem está no negócio. Vê uma porta e já é desesperado para ver que é de Deus.
cria coisa, olha, é cego, a alma gritando, coração distante, ganancioso, um montão de coisa mal resolvida, e a voz de Deus lá atrás, e Deus nem está sabendo, e a gente está dizendo que Deus disse, que Deus falou, que Deus fez isso e aquilo outro. Meu irmão, aquieta a sua alma e subjuga ela a Deus. Ouça a voz sensível do Espírito Santo, esteja disposto a obedecer à direção do Espírito Santo. Se a gente fosse muito mais profundo em questão de revelação de vida, sabe qual era o nosso papel? É só obedecer, meu irmão. É só ouvir e obedecer. Só ouvir o que Deus quer na minha família, o que Deus quer resolver dentro de mim, antes de tal porta. É só ouvir, mas a gente tem medo do que Deus vai dizer, porque pode ser algo que eu não quero. E eu quero dizer algo para você: se a tua alma está gigante, é bem provável que a voz de Deus seja algo que você não quer mesmo, porque a sua alma luta contra o Espírito. Então daí tapa os ouvidos, para não ouvir a direção de Deus, mas ouça a direção do Espírito Santo, porque é a melhor coisa que você tem para fazer na sua vida. Você vai ver aqui na continuação dessa história. Olha só, versículo 19. E o terceiro ponto: lute contra a tirania do eu primeiro. Olha só o que ele disse: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e se alegre. Eu vou dizer para mim mesmo: agora eu sou o cara, agora eu sou bom, agora eu abundei, agora eu tenho um montão de celeiros, né? E vai encher cada vez mais, eu tenho isso e aquilo outro. Eu vou dizer para mim mesmo: ó soberba e ó um orgulho no coração tomando a vida dele. Ó a ganância. Então a primeira coisa, quando Deus te abençoa muitas vezes, Deus abre porta, é você pensar somente em você. Você viu ali na Bíblia, pedis e não recebeis, porque pediu? Pedindo para o seu próprio prazer, para a própria ganância, para o seu próprio benefício. Então, o que Deus te abençoa, a luta do coração perdido, do coração corruptível, é só eu. O Espírito sempre vai dizer: nossa, e o que eu faço com isso? Como que isso se torna uma bênção não só para mim, mas isso também possa refletir na vida de outras pessoas. Se Deus vai me abençoar, o que eu faço a partir desse lugar abençoado? O que eu faço a partir do que o Senhor está liberando sobre a minha vida? Olha a palavra ganância, o que significa? Ambição, cobiça ou desejo intenso, imoderado por bens e riquezas, busca incessante pelo lucro, usura, vontade intensa e permanente de possuir e de ganhar mais que os demais. Ou seja, até no coração há uma disputa. Às vezes a pessoa nem estão, mas a pessoa está correndo, está disputando, está comparando, está perdida, está cega pelo coração ganancioso. Então o coração perdido, ele sempre vai ter só para você. Deus me abençoa, Deus abre essa porta para mim. Você vai ver o coração ganancioso e querendo, até quando você nunca para interceder por ninguém. Não ora pela vida da igreja, não libera amor sobre a vida das pessoas, está nem aí, é omisso para tudo. O importante é você estar bem. Se o resto que não está bem, cada um a sua corrida, né? O importante é eu estar bem, o outro não me importa o outro. Nem quero escutar problema, sabe por quê? Olha a mentira do diabo. Eu nem quero escutar problema porque já basta os meus problemas. Eu sinto que essa frase é para alguém aí, de verdade mesmo. Eu não quero me envolver, eu não quero saber, porque eu já tenho problema demais. Tem gente aí, eu sinto o Espírito Santo, essa frase específica para alguém.
Já basta os meus problemas, já basta tu acha que eu vou me envolver com o problema dos outros? Tu acha que eu vou estender para os outros? O que importa é eu resolver primeiro aqui para, né? E daí não reparte nada que tem, não libera a palavra, não ora por ninguém, não se envolve com nada. Coração ganancioso, orgulhoso, egoísta. Porque Deus quer te usar e você está dando desculpa. Olha só, mas a palavra contrária à ganância, o que que significa? Renúncia, desapego e generosidade. Você quer vencer a ganância? Aprenda o que o reino de Deus nos ensina sobre renúncia. E renúncia não é algo que eu quero dar. Renúncia é algo que eu não quero dar. Porque se eu dou o que eu quero, o que é fácil para mim, não se é renúncia. Renúncia me estica, renúncia me exige algo. Renúncia é correr, o que nem a Bíblia diz, de 1 metro a mais, né? De correr a mais do que me é exigido. Quer vencer o coração ganancioso? Viva uma vida de renúncia. Viva uma vida de desapego. Viva uma vida de generosidade. Nós estamos com vários desafios aí. Você que tem nos acompanhado nas redes sociais, de jejum, de você estar orando, de você estar buscando, de você fazer algo diferente durante a semana. E quando eu estava nessa palavra aqui, você pode pensar, eu não tenho nada para dar, para abençoar ninguém. Eu sentia claramente o Senhor dizendo, olha para dentro do seu armário. Olha para dentro daquilo que está lá, criando coisa que você nem sabe o que você tem. Porque existem pessoas que nesse exato momento estão precisando daquilo que para você nem tem sentido ter, é só ter por ter. Porque quem quer abençoar, dá um jeito, meu irmão. Quem quer abençoar, corre atrás. Você não tem oferta? Amém, Deus sabe do seu coração. Mas nada te impede de você pegar algo que até você goste e renunciar e abençoar a vida de alguém. Por quê? Porque tem a ver com o coração. Tem a ver com desapego, tem a ver com a entrega, tem a ver com o seu coração não ser um coração ganancioso e se tornar um ídolo dentro de você, mas compartilhe de vida, entregue, abençoe a vida das pessoas, meu irmão. Abençoe a vida das pessoas. Em toda a escola que a gente faz aqui de missões, a gente chama de amigo renúncia, né, que é uma entrega de algo que a gente não gostaria de entregar, né? Eu lembro da primeira vez que eu fiz isso, foi lá em Campinas, numa escola. E essa prática de renúncia é ouvir o Espírito Santo, estar aberto a ouvir qualquer coisa do Espírito Santo e entregar aquilo que o Espírito Santo pede para você dar. Não tem a ver você entregar para a pessoa que ela vai usar ou alguma coisa, é algo que simplesmente Deus te pede, né? Aí, ganhou um boné, o Israel. A gente fez na escola aqui, tem inúmeros testemunhos, gente dentro do celular. Talvez você nunca deu uma para outra pessoa, né? Talvez você nunca deu uma oferta extravagante na sua vida, você nunca foi extravagante, nunca foi radical no Evangelho, que nos chama a ter uma vida radical. Amém? Talvez você nunca fez isso, mas ande nesse princípio, ande nesse caminho de renúncia, de entrega, de desapego. E eu me lembro quando eu estava lá na Jocum, eu tinha comprado um óculos da Ray-Ban, novinho, mas eu não sabia que ia ter esse amigo da renúncia, né? Estava lá, daí fizeram tal, amigo da renúncia e tal, mas daí eu dizendo, Deus, o que eu vou dar, né? Daí eu já senti a voz do Espírito Santo, teu óculos. Mas o meu óculos eu acabei de comprar. E daí, vamos ver se é de Deus, né? Isso daí. Daí estou passando por um menino, legal esse teu óculos, eu queria ele para mim. E eu, não fala isso, né? E tal. Daí vou tirar o amigo renúncia, quem eu tiro? O menino. E eu, 3, né? Isso aqui. E eu daí cheguei na hora do amigo renúncia, sabe o que eu fiz? Eu levei a camisa do Inter, porque eu gostava muito do Inter. E daí eu estou com a camisa do Inter lá, original, entreguei a camisa do Inter. Mas eu entreguei, no meu coração não mudou nada, porque eu já sabia o que eu deveria
dá. Daí eu, tá bom, vou lá, voltei, peguei o óculos e só disse, ó, não me fala nada, só pega aqui, ó. Depois a gente conversa, meu coração estiver curado, sarado, a gente conversa. No meu momento você só pega e não me pergunta nada, tá bom? Ainda dei a camisa do Inter, então o cara ganhou duas coisas, né? Podia ter ficado eu com a camisa do Inter, mas não escutei Deus, né? Isso é uma cultura de vida, né? É algo que Deus nos pega. Eu, por exemplo, quando eu percebo no meu coração, porque são pequenos sentimentos que são gerados, que coisas que não tem. Quando eu percebo que o meu coração, sabe, quando há uma luta de não entregar, há uma luta em não obedecer a Deus, o que deve você? Você se submete a Deus, não se submete a luta, a desobediência, por favor, se submeta em todas as áreas à obediência. O que nós devemos andar é um caminho de obediência, e Deus sabe de todas as coisas. Deus nunca vai pedir algo da gente, olha, grava isso na sua mente, que vai te fazer falta. Deus nunca vai te pedir nada que depois você vai estar no caminho do propósito e vai ter falta daquilo que você precisava. Não, você está no caminho do propósito. Entenda que toda renúncia, todo desapego é simplesmente o que você tinha na bagagem que não precisava para o caminho que você estava seguindo. Eram pesos desnecessários e você despeja algo da sua bagagem, logo na caminhada Deus coloca outra coisa na sua bagagem e você nem precisava daquilo. Porque você entrega, você desapega, você renuncia. Isso trabalha um montão de coisa no nosso coração. Confiar em Deus, descansar em Deus, sabe, você experimenta da provisão de Deus, te abre portas. Eu vou contar mais uma aqui. Eu estava numa escola também, e eu estava com um celular, tinha comprado um iPhone, primeiro iPhone, né, que eu tinha ganhado. E daí, eu estava lá, e o pastor que estava comigo, quebrou o celular dele. E daí, eu tinha ganhado o celular, e eu falei, daí eu já senti Deus assim na hora, dá o celular para ele. E eu, não, né? E daí, tá, vamos lá, né, Deus? E acontece, eu já nem penso muito daí, porque já vejo aquele não, já sei. E daí, fiquei sem celular, mas eu fiquei por um dia. No outro dia, eu ganhei um iPhone, que era a última geração que saiu. A menina tinha comprado há uma semana. O celular valia uns 6 mil, esse aqui que eu tenho até hoje. Ganhei o celular, mas se eu não tivesse semeado, eu não tinha colhido. Semeei o celular. Eu me lembro quando eu peguei o celular, eu disse, qualquer celular, um Samsung, um Nokia, um tijolão, só para eu ter alguma coisa, né? Só quando eu vi era um iPhone, nem sabia mexer, né? E você anda no sobrenatural, você anda nesses testemunhos. Talvez você esteja caminhando há tempo com Jesus e você não tem testemunho nenhum. Você não experimenta provisão nenhuma da sua vida, você não experimenta as janelas dos céus se abrindo, você não permite que você seja uma bênção na vida de alguém. Por quê? Porque você só retém, você só pega, você só queima, você não quer despejar nada para ninguém, você não quer fazer uma oração para ninguém, você não quer, sabe? Meu irmão, a cultura do cristão é abençoar, é liberar, é fluir o rio de vida que há dentro de você. O rio não é para ficar parado, o rio é para fluir. Deixe fluir a vida que Deus tem dentro de você. Vamos lá, versículo 22. Dirigindo seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto que hão de comer, nem com seus próprios... Acho que eu pulei uma, né? Aqui, pulei uma, desculpa. Versículo 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico com Deus. A vida passa. Deus estava dizendo, olha, o que esse homem está fazendo dos celeiros é loucura. Loucura.
Porque destruiu tudo. Imagina se ele já tivesse destruído tudo. Ele nem ia ter o que deixar para os outros. E até construiu, reteu, guardou, mas não aproveitou nada. Essa mesma noite, vou tirar a sua vida. Essa mesma noite eu direi: meu amigo, a vida passa. Nós não sabemos o dia da manhã, a vida é breve. Você talvez já tenha perdido gente próxima, né? Toda essa situação do Covid. Uma pessoa que foi muito importante na minha caminhada com Jesus no início dela, a Dona Yara, faleceu esses dias. Peguei muita carona com ela puxou muito a minha orelha. Meu amigo mesmo de infância, recebi a notícia que a mãe dele estava no hospital, estava orando e morreu. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então nós devemos ficar atentos a isso, amém? Versículo 22. Dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que hão de comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que hão de vestir. Olha só, entregue o seu futuro e provisão ao Senhor Jesus. Entregue o seu futuro a Deus, experimente da provisão do Senhor. O que o Senhor está dizendo? Não se preocupem aqui nesse versículo, eu cuido de vocês, eu vou prover, eu vou te sustentar. O futuro e a provisão do futuro vem de Deus. Mas muitas vezes a gente está querendo prover pela força do nosso braço, a gente quer confiar no que nós temos. Aquele homem estava confiando que ia dar tudo certo. A confiança dele, de uma vida abençoada, em estava pegar e reter e colocar os celeiros da maneira que estava, que ia estar tudo agora bem, estava confiando no que ele mesmo tinha. Em nenhum momento glorificou a Deus, agradeceu a Deus, pensou que ele foi o cara porque ele semeou bem, colheu bem, né? Até ele fez a chuva. Esqueceu de Deus totalmente. E por isso ele não pôde experimentar do que é essa provisão, esse sustento de Deus, porque ele não se percebeu que Deus estava ali. Mas Deus estava olhando tudo, Deus estava olhando. Com certeza a atitude que Deus estava esperando daquele homem não era aquela. Por isso que ele está olhando ali para aquela situação e diz: olha, hoje eu vou pedir a tua. Poderia ter feito de outra maneira. Sim. Eu vou mais 10 minutos aqui. Então, meu irmão, o que você confia? Sexto ponto. Acredite que você tem valor para Deus. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Hoje quando eu estava lendo aqui, assim, estava viajando aqui nesses versículos aqui. Mas olha só, o que ele está comparando aqui do corvo, né? Porque o homem, ele semeou naquela terra, e por isso ele colheu, e fez uma grande colheita, e ele teve abundância, né? Não ia ter falta de nada. E Jesus, ele olha assim, sabe o corvo? O corvo não é como um homem, tu não vai ver o corvo semeando, e nem colhendo, mas mesmo assim ele não tem falta, igual o homem que semeou e colheu. O corvo não tem falta. Olha aqui, está dizendo que os corvos, eles não têm celeiros, que nem aquele homem que tinha para reter, para guardar, para se preparar, se planejar para um futuro, né? Que ele tinha feito um futuro sem escutar Deus. O corvo, ele não tem isso. O corvo não tem um armazém, ele não semeia, ele não colhe, ele não tem um armazém para reter. E sabe o que Deus está dizendo? Mesmo assim não falta para ele. Mesmo assim não lhe falta comida.
Por quê? Porque Deus dá provisão para o corvo todo dia. E ele diz assim, ó, ele compara, sabe os corvos? Vocês têm mais valor que os corvos. Vocês valem muito mais com isso. Ele está dizendo, olha, se eu olho para os corvos, eu olho para vocês. Eu observo vocês. Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? É isso que ele está dizendo. Você acha que eu estou em toda essa situação, eu estou com o joelho dobrado, observando e cantando, tô nem aí, né? Aquela música antiga pra caramba. Você acha que Deus está lá, Jesus está lá nesse momento assim, né? Eu fiz a minha parte da cruz, eu venci, eu fui, né? E estou assim, alheio, esperando, olhando a igreja. A Bíblia diz que ele não parou de trabalhar até agora. Deus está atento a todas as coisas. Ele estava atento ao coração daquele homem, ele estava atento aos corvos, ele estava atento aos discípulos, dizendo, ó discípulos, não andem que nem eles, não pensem que nem eles. E olha, ele continua aqui, versículo 25, que é o ponto 7, que diz, vença a tirania da ansiedade. Quem de vocês, por mais que se preocupe, olha só, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A preocupação não te acrescenta nada, meu irmão. A ansiedade não te acrescenta nada na sua vida. Bem pelo contrário, ela só vai te roubar, só vai te sugar, só vai te dar noite mal dormidas, só vai encher a sua mente de besteira, só vai condicionar você a algo, e se. A ansiedade é projetar o medo à frente, que algo vai dar errado. E daí vive essa vida, que se torna um ciclo, né? Então vença isso, em nome de Jesus. Ponto 8, exercite a dependência do Senhor, versículo 26 ao 28, olha só. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam com o restante? Ele está dizendo aqui, ele está chamando de coisa pequena para Deus, acrescentar um dia de vida ao homem, ou uma hora a mais de vida ao homem. É fácil para Deus isso. Deus controla a vida, Deus tem o controle de toda a vida. Então, para Deus, é fácil. E está dizendo aqui, vocês, nem isso vocês conseguem. Qual de vocês consegue acrescentar uma hora a mais aí, se quiser? Não consegue. Você não consegue essa coisa pequena, né? Ele continua aqui. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, olha o valor. Se Deus veste algo que hoje existe e amanhã é lançado, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Olha só. Vocês que vivem assim, é isso que ele está dizendo, que pensam assim, que tem essa cultura, homens de pequena fé. Ou está perguntando, cadê a fé de vocês? Cadê a confiança? Cadê a entrega? Homens de pequenas fé, vocês não conseguem nem crer que eu cuido, nem crer que eu sou a provisão, nem crer que eu tenho amor, nem crer que vocês têm valor para mim, vocês não conseguem nem crer nisso, homens e mulheres de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que vocês precisam. O Pai sabe o que vocês precisam. Os pagões, aqueles que não têm Deus, aqueles que não creem em Deus, é eles que se preocupam com essas coisas, mas vocês
creem, vocês têm um pai, vocês creem no Evangelho, creem em Jesus, entregaram a sua vida para Jesus, então vocês não podem andar desse jeito. O pai sabe o que vocês precisam, o pai está olhando, o pai está cuidando, o pai está observando todas as coisas. Versículo 31 e 32, priorize o reino de Deus em sua vida. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Não tenham medo, pequeno rebanho. O Pai deu o reino para vocês, e o reino, a cultura do reino, não funciona dessa coisa. No reino em que Jesus é rei, Ele provê todas essas coisas para os seus filhos. Você faz parte, sabe? O governo, digamos assim, provê o auxílio. Está provendo esse tempo, agora não está, vai voltar, menos que antes. Sei lá, o governo pode prover uma cesta básica. O governo pode prover uma faculdade de graça, pode prover essas coisas. O governo dá essas coisas, o governo oprime, o governo é homem errado, né? É o coração do homem perdido nos governos. Mas o que ele está dizendo? No reino, funciona de outra maneira. Meu reino é justo. Meu reino eu cuido daqueles que estão no meu reino. O Pai trouxe vocês, ovelhas. O Pai trouxe vocês, rebanho. E vocês, o mundo gira de uma maneira, o mundo funciona de uma maneira, mas vocês andam e são cuidados de outra maneira. Eu tirei vocês de lá e trouxe vocês para um estilo de vida diferente. Então, no meio de toda essa confusão, de aflição no coração, medo, ansiedade, como vai ser o dia de amanhã, isso, aquilo, outro, a ganância de correr atrás, sabe? Tudo isso que o nosso coração é levado, de não entregar, de não dividir, de só omitir as coisas, o Senhor, Ele nos dá uma resposta no final aqui. Qual é a resposta de tudo isso? Então, o que eu faço com tudo isso se meu coração está assim? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é o problema? O problema é quando você inverte, quando você muda, quando o reino não é o primeiro lugar. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque as coisas no lugar certo. Você colocando as coisas no lugar certo, você cumprindo o princípio, você vai ter o resultado do princípio. Você vai experimentar desse cuidado. Então, qual é o fato? O fato é o que mais importante é para você. É sobre aquilo que tem importância na sua vida. O reino de Deus tem importância? Diga amém, tem. Então, se o reino de Deus tem importância, se Ele está em primeiro lugar, deve haver um esforço da minha vida, uma resposta da minha vida em realmente... O Senhor constituiu a comunhão dos irmãos, então tem que ter um esforço em ter a vida na igreja, experimentar o esforço da igreja. Sabe, a gente ora para Deus nos dar uma palavra, a gente ora para Deus nos dar uma direção até a Páscoa, a gente busca para Deus comunicar algo, mas daí parece que aqueles que estão muitas vezes na comunhão, né, ou não estão na comunhão, estão com o coração meio dividido, não colocam isso em primeiro lugar, e daí não experimentam do que Deus tem para liberar nisso daí, não buscam, não se empenham para estar junto, sabe, se der eu busco a Deus, se der eu oro, se der eu leio a Bíblia, se der eu vou na igreja, se der, se não der, está tudo bem, meu irmão, cuida com isso, se der, e diz ainda que está tudo bem. Tudo bem se eu não buscar, tudo bem se eu não orar, tudo bem se eu não, sei lá, se eu não for fiel no dízimo, na oferta, tudo bem, está tudo bem. Nós precisamos colocar as coisas no lugar certo, amém? Estão comigo aí? Louvor pode ir subindo já. Último ponto,
pratique a generosidade e invista no reino. Olha só, você percebeu que há todo um contexto, uma história. Quando a gente para pegar desde o começo ali, esmiuçar versículo por versículo, faz muito mais sentido do que o Senhor está dizendo, amém? Estão comigo aí? Olha o versículo 33, na continuação do que o Senhor continua a dizer. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. O mesmo Deus que está olhando no meio de tudo isso, olha, está dando a direção para os discípulos, ó, confie em Deus, coloquem em seu coração, né? Experimentem, o Pai está cuidando. Olha como é que as pessoas, os pagãos andam. Olhem como é que vocês devem andar, está dizendo para os discípulos. Ó os corvos, você tem mais valor que o corvo. Ó a história do cara do celeiro, que preparou, não buscou a Deus, reteve. Olha todo esse contexto, no meio de todo esse contexto, o mesmo Deus que está observando para cuidar, olha o que ele desafia, o mesmo Deus que está observando. Vendam o que têm e deem esmolas. Isso foi um desafio para os discípulos. Eu não sei o que Deus está te desafiando nesses dias, amém? Mas isso, em todo o contexto, ele desafiou os discípulos a isso. Ó. Vendam o que têm e deem esmolas. E daí, se vocês fizerem isso tudo, o Pai que está observando, diz aqui, ó, façam bolsa para vocês que não gastem com tempo, um tesouro dos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Versículo 34, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O mesmo coração que lá estava perdido, que vivia na carne, ele diz assim, sabe por que o coração está na carne, está perdido? Porque eles estão vivendo de outra maneira, estão em outras coisas, mas agora traz o coração para o Pai, traz o coração para o reino, traz o coração para o reino, para o primeiro lugar, busque a Deus em primeiro lugar. E com esse coração, se o coração de vocês estiver no reino em primeiro lugar, a vida de vocês vai refletir, andar nesse reino em primeiro lugar. Vai haver testemunho desse andar, desse coração no reino que vocês buscam. E o coração estando no reino, eu desafio vocês a vocês serem generosos. É isso que ele está dizendo. E ele deu um patamar para os discípulos ali, grande, dizendo, ó, vendam tudo que tem. E ainda vocês vendem, eu nem estou pedindo para mim, eu quero que vocês deem esmolas, que vocês compartilhem. Tudo que eu ensinei para vocês, agora nós vamos ter uma atitude prática. Isso daí vocês confiam que eu sou pai? Vocês confiam que eu vou cuidar? Os discípulos, vocês vão continuar andando comigo todos esses dias, porque ele chega a dizer assim, olha, que Jesus, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. A vida de Jesus, ele era um missionário que ficava andando, dormia em qualquer lugar, multiplicava o pão, multiplicava o peixe, sabe, eles experimentavam do sobrenatural. Sabe o que vocês têm aí, discípulo? Ele está dizendo, ó, sai desse sistema, sai desse apego todo, pega tudo que vocês têm, venda tudo aos pobres e vem me seguir sem nada, digamos assim. Mas esse seguir sem nada, não é sem nada, porque de mim vocês terão tudo. De mim vocês não vão ter falta alguma. De mim, isso que vocês estão se preocupando hoje, se vocês andar comigo, vocês não se preocupam mais com isso, porque vocês estão perto, eu estou cuidando, eu mesmo vou dar a provisão. O coração de vocês muda. O que vocês têm já não é mais de vocês, vocês dão, vocês compartilham, vocês semeiam, e ao mesmo tempo que vocês estão semeando, ele está dizendo assim, ó, vocês na verdade, semeando no reino, cuidando, vocês estão guardando lá um tesouro, um galardão eterno. E esse galardão, nisso que vocês estão semeando, sabe? Lembra dos corvos que não semeiam? Quando você semeia com o coração no reino, está dizendo assim, ó, num tempo lá, esse pai que observa, vocês vão chegar diante desse pai. E sabe o tesouro que vocês acumularam nessa vida? Ele vai dar para vocês de volta. Será que você tem tesouro na eternidade?
Será que Deus observando, sabe, alguém bate desesperado, talvez no vidro do seu carro pedindo uma ajuda, um pão, e você retém ao invés de abençoar? Meu irmão, Deus está vendo. Mas quando você entrega, eu sinto que você tira um sorriso de Deus. Quando você ora por uma pessoa que está aflita, quando você escuta alguém que está desesperado, talvez você não veja nada nessa vida, mas Deus está vendo cada renúncia, Deus está vendo cada desapego, Deus está vendo cada oração, Deus está vendo cada entrega, Deus está vendo. Os homens não precisam ver, meu irmão. A nossa recompensa não vem dos homens, a nossa recompensa vem de Deus. Fique de pé. A nossa recompensa vem de Deus. Eu não sei se você tem tesouros na eternidade, mas eu quero desafiar você essa noite a começar a colocar o seu coração em um lugar incorruptível, em um lugar onde que o ladrão não tem acesso, em um lugar onde que ninguém rouba nada. Nesse lugar aonde que Deus olha, semeie o seu coração, semeie a sua vida, semeie a sua entrega, semeie os seus dias e coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Sim, Jesus, nós abençoamos a sua igreja, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, nós abençoamos, Senhor, para que o nosso coração mude, para que os nossos valores mudem, para que o nosso coração esteja em Ti, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado pela Sua presença. Nós Te agradecemos, Senhor. Leve essa palavra no seu coração. Pratique ela durante a semana. Você que está nos assistindo também. Deus abençoe a sua vida. E para nós encerrarmos, eu só vou deixar o último versículo aqui. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más que está no seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos encerrando. Você que está nos assistindo, Deus abençoe. Tenha uma ótima semana.